Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar um vídeo diferente dos que eu venho postado aqui no canal. Decidi editar umas fotos de uma viagem que nós fizemos nas férias de 2018, já que esse também é um dos propósitos do canal, né? Coisas de casa, coisas da vida, postar fotos de viagens, passeios. Como na época eu ainda não tinha um canal, então vocês vão ver aqui mais as fotos e eu vou narrando cada trecho para vocês entenderem os contextos. E também aproveitando, que nós estamos numa época em que as viagens estão impossibilitadas, nada melhor que compartilhar, que rever e compartilhar esses bons momentos que a gente viveu. E para quem ainda não teve oportunidade de conhecer Buenos Aires, vai aí também um cheirinho do que é essa cidade, que eu simplesmente amei. Então, essa viagem, ela foi a nossa primeira viagem internacional e ela foi muito esperada por mim. Então, acho que vocês já podem imaginar a nossa expectativa para esse dia, né? Nós fechamos um pacote com uma agência de turismo com 3 meses de antecedência, mais ou menos, e a partir dessa data a gente começou a maratonar os vídeos de turismo lá em Buenos Aires. Não que nós não fizéssemos isso antes, né? A gente já vinha assistindo alguns vídeos sobre a cidade, mas já com essa data definida, aumentou ainda mais a nossa motivação, para assistir esses vídeos com mais foco, com um olhar mais diferenciado, porque essa realidade já estava chegando aí, batendo na nossa porta. Bom, e aí finalmente o grande dia chegou, Fomos para o aeroporto dentro do tempo estipulado orientado, pela agência de viagem. Só que já nessa estreia nós tivemos um imprevisto. A aeronave que nos levaria até Buenos Aires chegou avariada e a gente não pôde partir, viajar nesse horário combinado. A gente teve que esperar ainda por mais algumas horas no aeroporto até que eles enviassem uma nova aeronave. E assim a gente ficou lá esperando, E mal sabíamos que os problemas não iam parar por aí. Mas continuando, Bom, finalmente a aeronave chegou e embarcamos ansiosamente para o nosso destino. E aí, com os nossos pés em solo argentino, nos deparamos com um frio daqueles, que já era esperado por nós, e que particularmente eu amo. Seguimos rumo ao hotel. E essa, gente, foi a surpresa a surpresa ruim que nós não contávamos. Embora o hotel estivesse situado num bairro bom, no bairro da Recoleta, lá em Buenos Aires, um dos pontos turísticos, inclusive, da cidade, ele estava em obra. Tudo era muito feio, empoeirado, tinha lençóis assim pendurados para isolar algumas áreas. Assim, a impressão foi muito ruim quando a gente chegou já bem tarde, acho que já era madrugada. Nosso quarto parece que tinha sido reformado, recentemente. Então as madeiras de armário, dos móveis que tinham no quarto estavam pintadas, acho que com tinta óleo, estava um cheiro muito forte, O banheiro com louças já antigas, das antigas velhas, descuidadas. E aí nessas primeiras horas, gente, eu vou dizer pra vocês que eu pensei que as minhas férias fossem babá. Fiquei muito chateada, fiz contato com a agência, com a pessoa da agência, mas já era tarde, Nessas horas a gente até meio que perde a noção, já era bem tarde, não conseguimos resolver. E aí não teve jeito, a não ser passar a noite realmente nesse hotel. Até chegaram a mostrar umas acomodações que não tinham passado por essa tal reforma, mas também não me senti confortável e aí não teve jeito, a gente dormiu nesse quarto com esse cheiro forte de tinta óleo. Bom, aí felizmente o dia amanheceu, e nós estávamos decididos a não manter a nossa hospedagem lá, então a gente foi tomar o café da manhã e pedimos para que eles providenciassem o mais rápido possível a mudança de hotel, a nossa mudança de hotel, que eles fizessem contato com a agência, enfim, ou com alguma empresa intermediária para resolverem esse problema. Então, enquanto eles resolviam isso, a gente foi andar pelas ruas para ver se a gente conseguia um chip para o nosso celular, para a gente conseguir ter acesso à internet. E a gente achou que fosse ser fácil, a gente andou muito, mas essa foi a parte boa da história, porque a gente aproveitou para começar a conhecer a cidade. Entramos nas lojas de alfajores, de chocolate, cafeteria,
tem muita cafeteria, tem muita livraria. É um povo muito, assim, um povo mais culto, né, mais politizado, então você via muito café com livraria. E lógico, né, treinar o espanhol ou portunhol, né. A única parte chata dessa caminhada é que a gente realmente não conseguiu fazer o chip funcionar no nosso celular. A gente teve um custo para encontrar um lugar que tivesse, e quando a gente conseguiu, a gente não conseguiu fazer o celular funcionar, o chip funcionar no celular, e a gente resolveu deixar para lá, enfim, fazer os registros todos, e quando a gente estivesse no hotel com internet, a gente, né, faria as postagens na internet, né. Essa foi a única parte chata, mas a gente resolveu deixar pra lá, a gente não quis mais se aborrecer, pra não estragar realmente as férias. E aí, nessas andanças, a gente já foi identificando alguns pontos turísticos, né? Porque como eu falei lá no início, a gente já vinha assistindo vários vídeos, né? E a gente já sabia mais ou menos onde tinha algum ponto turístico, e a gente foi identificando. Passou pela Avenida Correntes, né? Pela Cátia Florida, né? Que é a Rua Florida, que é bem conhecida de lá. Passamos também pelo Obelisco, tiramos fotos, que foi construído em comemoração aos 400 anos da cidade de Buenos Aires. E ele fica no cruzamento entre a Avenida Correntes e a Avenida 9 de Julho. Bem, e aí na parte da tarde a gente voltou pro hotel. E aí eles apresentaram uma proposta de irmos para um outro hotel que é da rede, que ficava ali perto, a alguns metros desse hotel que nós estávamos hospedados. Então a gente decidiu ir lá verificar, checar o quarto que estava disponível, checar o hotel, e a gente gostou da apresentação, né? Tinha uma estrutura bem melhor para receber hóspedes, e a gente concordou em trocar. Daí nós seguimos para o City Tour, que estava programado na parte da tarde para nós fazermos, para conhecer a cidade. E aí eu acho que começou de fato, né? Foi quando a gente começou a relaxar e começar a sentir o gostinho, né, de que a gente estava de férias mesmo, conhecendo um outro país. E aí só depois desse passeio, depois que a gente concluiu o City Tour, que a gente foi no hotel antigo pegar nossas coisas para levar para o novo hotel, né? E aí a gente foi ficando cada vez mais tranquilo, cada vez mais aliviado, e aí vocês estão conferindo aí as fotos desses passeios do City Tour. Ufa! Também, assim, todo esse transtorno foi só no primeiro dia, né? Aeroporto, a chegada no hotel, né? E aí, depois que a gente conseguiu, no final do dia, tudo resolvido, e aí foi só alegria. E, gente, falando um pouquinho do City Tour, nós passeamos dentro do ônibus, né? E aí passamos pelo parque em frente ao Malba, passamos pelos parques de Palermo. Eles pararam na Flor Metálica, que é chamada de Florales Genéricas, né? Ela fica ao lado da Faculdade de Direito de Buenos Aires. E a gente saltou lá, tirou foto, né? É uma energia, estava um dia bonito, um clima gostoso para mim, né? O frio e com sol. Então foram dias, assim, maravilhosos, inesquecíveis. E aí depois nós partimos para o outro lado da cidade, e aí também de ônibus, a gente não saltou, a gente não fez esse passeio de entrar no estádio La Bombonera, mas a gente passou em frente, né? E o nome desse estádio, né, o La Bombonera, ele tem isso porque a arquitetura dele se assemelha a uma caixa de bombom, né? O nome do estádio chamam de La Bombonera, mas é do clube, o estádio de futebol Boca Juniors, né? Que é um dos principais times argentinos, no qual o Diego Maradona é um dos torcedores. E aí, de lá, partimos para o Caminito, que é um outro lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, né? Caminito significa caminho pequeno, porque é uma rua pequena, uma rua de 150 metros aproximadamente.
considerado, né, o Caminito é considerado um museu de céu aberto, né? E as atrações de lá são as casinhas coloridas, tem alguns cafés e lojas de souvenirs, alguns restaurantes. E por fim, para finalizar esse city tour, né, fomos conduzidos até a Plaza de Maio, que é o centro histórico da capital. Lá estão situados a Casa Rosada, o Teatro Colón, que é a principal casa de ópera da cidade, e a Catedral Metropolitana, que ela tem uma arquitetura da época colonial e é considerada uma das principais dessa época. E aí de lá, né, o ônibus seguiu, nós ficamos, né, nós fizemos a opção de ficar por lá, caminhar mais um pouco pelas ruas do centro da cidade e fomos andando até as galerias Pacíficos, que na verdade é um shopping que tem uma arquitetura também muito bonita. E aí eu coloquei uma foto aí minha com meu esposo, com o Marcelo, dentro do shopping. E aí, à noite, nós fomos jantar num restaurante próximo lá do hotel, porque nós estávamos exaustos, né? Porque teve cansaço físico e cansaço emocional, né? Com a preocupação da hospedagem, da estadia, como ia ser, né? A gente passou aí a metade, quer dizer, praticamente o dia inteiro, sem saber como seriam os próximos dias, né? Em relação à hospedagem. Só no finalzinho do dia que a gente conseguiu relaxar. Então, a gente achou melhor comer por lá por perto e aí descansar para o passeio no dia seguinte. Bom, gente, rever essas fotos e recontar essa história para vocês, né, a história do que a gente viveu nesses últimos dias lá, me fez sentir muita saudade e lembrar que lá é um lugar que realmente eu tenho vontade de voltar. Geralmente, como não tenho oportunidade de viajar muito, né, de viajar sempre, então eu não penso muito em voltar nos lugares. Eu tento aproveitar o máximo possível do momento, do que eu tô vendo lá, porque tem vários lugares que eu quero conhecer. Mas Buenos Aires, assim, foi meu xodozinho, coração, assim, tem vontade de voltar lá, com certeza. Tá bom, gente?